Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Olha só, gente, o São Paulo ele teve aí 13 jogadores convocados pelo Zubeldia da equipe de base para poder jogar lá com o time principal e ficou muito legal. Tem dois nomes em destaque que eu quero trocar uma ideia com vocês aqui, vai ser muito legal. Além disso, o São Paulo tem números diferentes depois da ausência de um antigo titular do Zubeldia. Sabe do que eu tô falando? Então vem comigo, eu vou falar com vocês agora um vídeo bastante cheio de notícias legais do São Paulo, tudo coisa boa, tá? Bem bacana mesmo, chega comigo aí, deixa um likeinho, se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, eu faço questão de ter você por aqui. Vamos lá. Gente, é assim, ó, o São Paulo ele convocou 13 da equipe de base para poder fazer o Zubeldia entender, conhecer quem são os jogadores e o que ele pode usar no time principal. E dois caras chamam bastante atenção. Um deles é o Luca, que é um atacante que joga pelas beiradas também, é um atacante muito promissor, que tem bons números, e o Luca, ele é um cara que, você imagina assim, ó, São Paulo ainda não conseguiu renovar com o Henrique Carmo e estender o contrato que acaba em 2025. Com o William Gomes sim, mas tanto o Henrique Carmo quanto o William Gomes, que são atacantes de ponta da equipe de base, eles já são pretendidos no futebol europeu. Então o São Paulo, que é esse celeiro de formação de craques, que do nada o rapaz já é vendido antes de começar a esquentar a cadeira no time principal, é bom você ter muitos. Se vender todos, é muita grana que entra pro São Paulo. E se algum deles for destaque e acabar não sendo vendido, o São Paulo tem o ganho técnico. Então, de qualquer maneira, o São Paulo sai ganhando. Então, o Luca ir jogar com o time do Zubeldia, com um desses 13... contra os profissionais, contra a equipe principal, eu achei legal. E o outro, esse aqui é muito importante, que é o Riquelme. O Riquelme, para quem não sabe, ele é um lateral esquerdo que joga na equipe de base do São Paulo. E ele é um cara que o São Paulo aposta muito. Os que o São Paulo mais aposta que vão ser craques são Igor Felisberto, que é o lateral direito, Riquelme, que é o lateral esquerdo, e alguns outros que aí no ataque vem. Rian Francisco, Luca, o Henrique Carmo, que já está com os profissionais, mas também a equipe de base ainda. Então são muitos jogadores que o São Paulo aposta bastante. Só para vocês terem uma ideia, o Negruti, ele é um jogador que é volante, é um cara que é tipo o próximo Pablo Maia. O Negruti, ele não tem nem de longe a expectativa que foi criada em cima do Riquelme. O Riquelme é um jogador que não só é muito bom, como é um dos caras que o São Paulo mais precisa. O São Paulo carece de lateral esquerdo. O São Paulo vai perder agora o Wellington. O São Paulo também não conta mais com o Patrick Lanza como uma grande esperança. O Lanza faz parte do elenco, vai compor ali e pode ser que um dia brilhe bastante. Mas o São Paulo indo comprar o Jamal Lewis, tendo o Renan Lodge, por exemplo, no radar, tendo também esse lateral esquerdo que é do River Plate, numa possível troca com o Galopo. Depois eu falo sobre isso. Por enquanto não aconteceu ainda, mas o São Paulo está de olho sim no Renan Lodge e um outro lateral esquerdo, mesmo tendo trazido o Jamal Lewis, que ficará esse ano e também o ano que vem por questão de empréstimo. O São Paulo ainda conta com outro lateral. É interessante, né, pensar por que o Jamal Lewis veio então, se o São Paulo busca mais um lateral. É difícil, cara, é difícil entender. Mas o Riquelme é uma ótima notícia no meio desse turbilhão aí que aconteceu com essas eliminações do São Paulo nos últimos dias. Não é? E, gente, o Rian Francisco, moleque assim que é o cheiro do gol, né? Ele tem o faro do gol, ele tem ali ele tem o molho quando ele joga na área. Ele pega a bola e ele faz o gol mesmo. Tem sim, 40 jogos, 45 gols. 30 jogos, 31 gols. Ele faz gol sempre. Toda temporada é uma temporada de superação pro Rian. E agora o São Paulo consegue a renovação contratual com ele. E esse aí é um cara que o São Paulino pode contar como o próximo Luiz Fabiano, o próximo Dodô, o próximo França, talvez. O Caleri não é eterno. O Caleri joga, o Caleri não é unânime, tem gente que acha que o Caleri é caneludo e tal. O Rian, ele é um jogador da base que eu não vejo nele um primor de drible, como você vê no William Gomes, no Henrique Carmo. O Rian, ele é um cara muito mais artilheiro. Ele lembra, assim, aqueles jogadores, não é estilo parecido, mas mais ou menos o Liedson, que você não sabe se é craque, se não é, você fala, pô, mas ele sabe conduzir a bola. Não, do nada sai o gol.
Do nada ele fez o gol. Luiz Fabiano era trombador, troncudo, conseguia empurrar, driblava naquele jeito dele todo, sabe, truculento. O Lee Edson nem trombava, aparecia e o gol tava feito. Mais ou menos Paulo Nunes, Lee Edson. O Rian, guardadas as proporções, acho que ele vai ser mais jogador que o Paulo Nunes, ele me parece um pouco o Lee Edson. Ele não tem a estatura tão alta, ele chega na área e consegue do nada fazer os gols. Então gosto demais dele, gosto muito da ideia. Pronto, Brenner. É mais ou menos o Brenner na boa fase. Ele acha que vai ser o próximo Brenner, mas o artilheiro Brenner. Aquele cara que do nada ele chegou, despistou o zagueiro e apareceu como elemento de surpresa na área fazendo gols. Esse é o Rian Francisco. Renovou com o São Paulo, moleque bom, top, estava lá com o pai e com a mãe dele na cena, assinando contrato com o Tricolor, e é um contrato de longevidade. O São Paulo está resguardado com uma multa de 300 e poucos milhões de reais. Então, se for vender amanhã o Rian, o William Gomes, Henrique Carmo, o Luca, Riquelme, Felisberto, o São Paulo tem grana demais para aparecer aí. O São Paulo que preparou um plano para quitar suas dívidas com bancos, fazendo um fundo, onde nesse fundo o São Paulo vai ter uma dívida muito menor de juros. São Paulo vai ter um lugar onde pagar e não vai ter os juros esganiçando o São Paulo, coisa de 70 milhões por ano. Então as notícias, apesar das eliminações de Copa do Brasil e Libertadores, as notícias são muito boas, cara. Ah, Juba, mas o São Paulo agora vai ter um teto de gasto. É um teto de gasto coerente, é um teto de gasto muito bom. E o que impacta aí? Não vai contratar mais? Não vai se reforçar mais? Claro que vai. Com certeza vai. Um cara como o Thiago Mendes, por exemplo, que é um cara que vem... Não hoje, né? Hoje é do continente asiático, né? Do mundo árabe. Antigamente ele jogava na França. Então ele viria com aquela bagagem europeia para chegar no São Paulo e ser um dos melhores volantes do Brasil. Só que ele viria por carinho ao São Paulo, por preferir o São Paulo. E é o que vai acontecer. Então caras como o Thiago Mendes, Hernanes, que um dia voltou, lembra? Lucas Moura, são caras que o São Paulo não concorre com o Flamengo, Palmeiras, Botafogo, que pagam muito mais. O São Paulo traz porque o cara tem uma história aqui. E aí o São Paulo, usando de oportunidade, ele não torra o dinheiro e faz aquele teto de gastos ser uma coisa muito benéfica para o futuro do São Paulo. Um futuro que o São Paulo tem mesmo que economizar, tem mesmo que ganhar mais do que gasta. E eu acho que assim ficaria uma coisa muito top, não é verdade? Gente, respirar. O São Paulo ele parou de fazer tantos gols depois que o Ferreirinha se machucou. A coisa assim piorou muito pro São Paulo depois que o Ferreirinha se machucou, muito pela boa fase que o Ferreirinha vivia e também pela falta de condição de ataque que o Zubeldia proporciona para os seus comandados. O Carpini, ele teve no Ferreirinha e também no Lucas Moura, menos no Lucas, mais no Ferreirinha, o seu melhor jogador com talento individual. E o Zubeldia, muito mais que o Carpini, ele teve bons momentos, lampejos de boas fases, quando o Lucas Moura e o Ferreirinha destruíam o jogo. Quando o Zubeldia começou, o Luciano estava bem, o Luciano caiu totalmente de produção, e o Caleri também caiu. Mas o Ferreirinha e o Lucas Moura, eles normalmente fazem jogadas individuais, o que dá uma camuflada naquela falta do lateral subindo no time do Zubeldia. Nós não temos o Rafinha subindo, não temos o Wellington subindo, e o Zubeldia, você não tem um volante que joga pra frente, você não tem meia, você tem assim um time que é zaga, solta pro ataque e torce pro atacante dar certo, driblando, correndo, e isso o Ferreirinha e o Lucas Moura eles têm de sobra. Então quando o Ferreirinha sai do São Paulo, o São Paulo cai muito, o São Paulo cai realmente de produção, e o Ferreirinha agora está voltando. O São Paulo pega o Cuiabá amanhã, que é o sábado. O São Paulo pega o Cuiabá lá na casa dos caras. E se ganhar, fica um ótimo resultado, o São Paulo briga pelo G4 e fica top. O São Paulo vem de uma vitória contra o Corinthians, que nem a vitória foi tão agradável, numa vez que você tem 2 adversários expulsos, um pênalti marcado a seu favor, e você não consegue, sabe, jogar muito bem. O terceiro gol do São Paulo, ele acontece no finalzinho do jogo, quando o Corinthians já tinha parado. Então aquele terceiro gol, ele também é meio fajuto, sabe? Os 2 primeiros, sim, de boa, normal, mas o Corinthians teve a chance de empatar. Então
Então o Zubeldia foi bastante cobrado do... Cadê o futebol, Zubeldia? E o Zubeldia que balançou no cargo, tem gente falando em fritura lá dentro, tem gente falando que ele permanece no time de São Paulo. A verdade é uma só. O Zubeldia permanece desde que entregue resultados. Então o jogo contra o Cuiabá, ele é sim uma prova de fogo. Ele é um grande teste pro técnico Zubeldia. E é nesse teste que depende demais da vontade, da volta do Ferreirinha. O Ferreirinha voltando com o Lucas, o time ganha demais, cara. O time que ele é muito dependente do talento individual, ele começa a ganhar cancha quando o talento individual se apresenta. O Rato, Luciano, Rafinha, que não estão conseguindo jogar absolutamente nada de maneira individual, dependendo totalmente do Caleri fazer o gol, do Lucas destruir o jogo, com o Ferreirinha, algum desses caras tem que dar a vaga. E dando a vaga, o São Paulo ganha velocidade, jovialidade, drible e jogadas de maneira assim rápidas, um time reativo. E o Zubeldia, que mantém aquele time que só propõe contra-ataque quando muito, é um time que joga para trás. Quando recupera a bola tem que dar o contra-ataque, não faz muito sentido ter o Luciano, ter o Rato, ter o próprio Caleri, caras muito lentos. Então o Ferreirinha, ele é aguardado, mas assim, demais pelo técnico Zubeldia. Agora a nós, São Paulinos, cabe torcer pro Ferreirinha voltar em forma e pro Zubeldia conseguir fazer uma mudança. Porque o Zubeldia, ele não é um cara muito aberto a mudanças, ele é um cara muito fechadinho, naquele mundinho dele, engessado, ele não solta o time. Então pensar hoje, Lucas, Luciano, Rato e Caleri, é normal ter o Ferreirinha, o William Gomes, Eric no banco. Agora, sendo o Ferreirinha, que já é um cara que a torcida já conhece e encara como realidade, como sendo uma das maiores e melhores contratações que o São Paulo fez nos últimos tempos, o Zubeldia vai ser cobrado pela escalação do Ferreirinha. E quem perde a vaga, Rato ou Luciano? O Caleri dificilmente perderia, apesar da suspensão para o jogo de amanhã. Amanhã André Silva, o Alan Franco não joga, vai ser Sabino, mas pensar que o Caleri vai sair ou o Lucas, não dá. Então Luciano e Rato, um dos queridinhos do Zubeldia, é muito provável que deem a vaga pro Ferreirinha e é coisa merecida. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou desse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!